Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez a esse estudo, a essa série, O Dia a Dia de uma Igreja Saudável. Hoje nós vamos começar a sexta parte, e quero convidar você a compartilhar esse vídeo com amigos, com família, para que outras pessoas também recebam essa palavra, sejam abençoadas, assim como eu e você, a gente tem sido durante esse período. Se você ainda não assistiu as outras partes, de 1 a 5, convido você, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá, e devagarinho, pouco a pouco. E aí eu quero te pedir que você faça perguntas, que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, para que eu possa também ver aquilo que você tem sido ministrado, que você possa escrever ali nos comentários. Isso é bênção para a minha vida, isso me edifica. Hoje eu quero falar com você especificamente sobre uma pessoa que se chama Estevão. Talvez você já tenha ouvido falar. E a história de Estevão se resume simplesmente no capítulo 6 e 7 de Atos. Estevão tem uma passagem muito rápida pela Bíblia. Então a Bíblia fala muito pouco sobre Estevão. Só que sempre que Lucas menciona Estevão, e a gente vai ver isso, tem algo diferente quando ele fala sobre Estevão. E a gente percebe, lendo a história dele, que ele era um cara diferente. Ele tinha um chamado específico e Deus o usou num período de tempo muito curto, mas de uma maneira muito intensa. Diferentemente dos outros estudos que a gente fez, eu quero compartilhar com você hoje somente um tema, que é o diaconato. Ou seja, falar especificamente sobre os diáconos, porque é nesse capítulo 6 que a gente está seguindo aqui a ordem, que é quando são instituídos os diáconos. E aqui é muito tremendo porque a gente vê claramente, passo a passo, aquilo que os apóstolos fizeram na instituição dos diáconos. Eu vou ler para você Atos 6, de 1 a 7, para que a gente possa entender. Vou ler bem devagar, porque aí a gente já começa a pegar algumas lições aqui. Olha só. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Então olha só, a igreja começou a reclamar entre eles, os membros, de que as pessoas, as viúvas, estavam sendo esquecidas quando existiam a gente viu nas outras passagens, que os discípulos, eles recebiam dinheiro de todo mundo, do povo, e distribuíam entre as pessoas que precisavam. Então aqui começou a existir uma reclamação de que algumas pessoas, especificamente aqui as viúvas, estavam sendo esquecidas nessa distribuição. Então os apóstolos, os 12, eles convocaram os discípulos, que nada mais são do que a própria igreja, aqueles que estavam ali, e disseram assim para eles: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que eles estão querendo dizer aqui? Vamos dividir as funções, porque nós, os apóstolos, a gente tem que pregar, a gente tem que orar pelas pessoas. Então vamos dividir as funções para ficar tudo mais fácil. Foi isso que ele quis dizer. E aí ele diz assim: Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, os apóstolos, os 12, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E eles elegeram, veja só, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí menciona os outros que eles elegeram: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Por que foram instituídos os diáconos? Como a gente leu, porque havia uma necessidade de distribuir funções. Então, alguns ministravam a palavra e outros precisavam cuidar das pessoas que estavam necessitadas. Por isso, foi decidido
que a gente então agora vai ter diáconos para poder nos ajudar nessa função. Foi assim que surgiu o diaconato. E quais seriam as características destes diáconos? O que seriam os requerimentos? Quais requerimentos os apóstolos exigiram para que uma pessoa fosse diácono? Então isso é muito importante, porque você que é líder, às vezes você que é pastor e vai levantar diáconos na sua igreja, ou você que quer ser um diácono, é muito simples aqui que os apóstolos estabelecem. Primeiro homens de boa reputação. Então, pessoas que têm uma boa reputação entre os outros, que seja conhecida de uma maneira agradável, que não seja uma pessoa mal falada entre as pessoas, não seja uma pessoa que deve todo mundo, não seja uma pessoa que fofoca para todo lado e as pessoas olham e falam: fulano, esse é assim, assim, assim. Então tem que ser uma pessoa de boa reputação, cheios do Espírito. Porque o diácono, ele precisa ser cheio do Espírito Santo por causa da função que ele vai fazer, e a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. E que tenha sabedoria. Então essas são as características do diácono escolhidas ali pelos apóstolos. Quais eram as funções, as obrigações do diácono? Se resume aqui muito claramente, irmãos, que a obrigação, a função do diácono era nada mais que distribuir as riquezas da igreja entre as pessoas necessitadas. Ou seja, eles tinham que perceber quem precisava de quê. É função do diácono da igreja ter essa sensibilidade, perceber uma família que precisa de ajuda, perceber uma pessoa que está precisando de algo específico, né? Porque simplifica essa função e simplesmente chegar cedo na igreja, por exemplo, no local da igreja, e a gente varrer ou limpar e preparar. Isso faz parte, sim, irmão, só que isso não é uma obrigação só do diácono, isso é uma obrigação de todos nós, de todos os membros, porque todos nós usamos, todos nós fazemos parte. Então a gente, é nossa obrigação como igreja manter o local que a gente se reúne numa maneira agradável, assim como numa família a obrigação de todos, não é só da mãe e do pai, de manter com que a casa esteja num ambiente agradável, limpo, cheiroso, bonitinho, funcional. Então isso é nossa obrigação. Eu sei que a gente tem o costume de que os diáconos façam isso. Por quê? Porque são pessoas que já se estão no ministério diaconal porque têm um coração para servir. Então são pessoas que realmente não se importam, que chegam cedo, que fazem. E isso é importante, irmãos. Isso é importante na nossa igreja local. Mas o ministério do diaconato, ele vai além disso. Ou seja, se você é um diácono, você tem essa responsabilidade de prestar atenção nas pessoas que precisam de ajuda para que a gente possa distribuir as riquezas da igreja. Ou seja, tem uma família necessitada, então vamos ajudá-la. Você procura pessoas que vão ajudar essa pessoa. Esse é o ministério diaconal e foi para isso que foi estabelecido. A outra pergunta que eu faço é: quem escolheu os diáconos? A gente vê no versículo 5 assim, ó: o parecer agradou a toda a comunidade e eles elegeram. Se você olhar antes, os apóstolos falam para a igreja, eles falam assim, ó: vocês escolhem 7 homens com essas características. Eles dão os requerimentos, mas quem escolheu foi a igreja. Significa que a gente então tem que ter votação para os diáconos? Aqui não diz que eles lançaram sorte, que eles fizeram votação, nada disso. Mas aqui tem um princípio importantíssimo, que é: os diáconos, eles são reconhecidos pela igreja. É o povo que reconhece, porque eles conseguem destacar algumas pessoas e conseguem perceber esse ministério na vida dessas pessoas. E os discípulos, os apóstolos, eles entenderam isso e eles confiaram isso na comunidade e falaram: vocês elegem os 7 e tragam pra gente. Então aqui no versículo 5, a gente leu, eles trouxeram as 7 pessoas, e mais para frente você vê que os apóstolos então impõem as mãos. Então os líderes impõem as mãos e oram
consagrando aquelas pessoas, né, não consagrando, mas eu digo separando, ordenando, existem várias nomenclaturas que você pode usar para aquela função. Então eles são separados para aquela função. Então aqui a gente consegue captar esse princípio. O povo reconhece a função nas pessoas. O povo, a própria igreja vai reconhecer a sua função. E então os seus líderes vão ordenar você para essa função. É assim que estabelecem aqui os discípulos, os apóstolos, os 12, nesse início da igreja. Agora eu quero compartilhar com você sobre Estevão, que é um dos diáconos mais fora do normal, fora da caixa que a gente vê. Estou falando um dos porque também existe Filipe, que a gente vai ver no próximo vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre a história de Filipe, que também era um diácono que fez coisas assim extraordinárias. Mas Estevão, se a gente ler aqui no versículo 8 do capítulo 6, fala assim, Lucas escreve assim: Estevão, vírgula, cheio da graça e poder, vírgula, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão, ele não era um apóstolo, ele era um diácono. Só que ele exercia o chamado, que é um chamado de todo crente: fazer sinais, maravilhas, prodígio, orar pelas pessoas, pregar a palavra. Esse é um chamado para todo crente. Então aqui Estevão, apesar de ter uma função de diácono, ele ia além e ele cumpria o chamado de Deus na vida dele. Aqui é algo muito interessante que a gente aprende com Estevão. Ele teve uma vida muito rápida, e resumindo aqui para você entender essa passagem rápida que ele teve pela Bíblia, Estevão estava ali orando pelas pessoas e tal, e pregando, fazendo sinais, maravilhas, e isso incomodou os sacerdotes, os religiosos. E o que os religiosos fizeram? Eles subornaram pessoas. A religião suborna, ela rouba, ela paga, ela negocia, né? Isso é algo maligno. E aí os religiosos, eles subornaram pessoas para irem diante dos principais e falarem assim: olha, Estevão está pregando contra Moisés, né? Está pregando contra isso, isso e isso, está causando isso, isso e isso no povo. E então chamaram Estevão. E Estevão vai perante os líderes e ele então prega para essas pessoas de uma maneira incrível. Cheio de conhecimento, Estevão começa a falar de Abraão e vai falando de todo mundo até chegar em Davi. E ele vai contando toda a história, semelhantemente assim como Pedro fez, né, quando ele pregou também no Sinédrio. Então olha só, aí ele vai contando tudo isso. Era uma pessoa cheia de conhecimento da palavra. E ele prega isso ali no Sinédrio. Aqui é algo tão tremendo porque a Bíblia diz assim, no versículo 15: os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como de anjo. E aí o cúmulo para esses sacerdotes foi quando Estevão disse que olhou para o céu e viu Jesus assentado ao lado de Deus. Isso foi o cúmulo para eles. Eles se iraram de uma maneira que eles começaram a apedrejar Estevão e o mataram no mesmo momento. Então Estevão teve uma morte muito brutal e um ministério muito curto, porém muito intenso. A gente aprende com a vida de Estevão que uma função é diferente de um ministério. Eu quero que você guarde isso no seu coração, querido. A sua função, ela pode ser diferente do seu ministério, ou pode ser a mesma coisa. Porém, são dois itens separados. Ou seja, você pode ter uma função. A sua função pode ser líder de grupos pequenos, líder de célula, né? Líder de grupo de vida. Mas o seu ministério não muda por causa da sua função. Se Deus te chamou para ser um mestre, se você tem um ministério de ensinar as pessoas, seja um mestre. Então, seja um líder de célula, um líder de grupo pequeno que ensina. Se Deus te chamou para ser profeta,
Não mude o seu ministério por causa da sua função. Qual é a sua função? Eu toco no louvor da igreja, no ministério de música da igreja. Então seja um guitarrista, profeta. Não separe as duas coisas. Misture os dois, porém entenda a diferença de cada um. Por que você vai misturar? Porque você é você. Você tem a sua função e o seu ministério dentro de você. Então, mas entenda essa separação e faça de uma maneira bem específica cada uma delas. Não confunda, porque às vezes a gente acha que eu tenho essa função aqui e isso é o suficiente. Uma função na igreja, que não é o suficiente. Você tem que ir atrás da sua vocação, do seu chamado. A função, ela vai te ajudar a exercer esse chamado. Então, aqui a gente percebe na vida de Estevão que ele teve essa clareza. Ele era um cara cheio do Espírito Santo. Lucas fala 2 vezes que ele era cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E ele consegue distribuir as riquezas, exercer o ministério diaconal, cuidar das viúvas, cuidar dos pequenos, aqueles que precisavam de ajuda. E ainda tinha tempo para sair na rua, pregar o evangelho, fazer sinais e maravilhas, curar enfermos. A Bíblia diz que ele fazia prodígios e maravilhas. Então provavelmente vários milagres aconteceram através da vida de Estevão. E a gente percebe aqui essa diferença. E eu quero deixar essa lição para você. Espero que você tenha sido abençoado nesse vídeo, nessa parte do nosso estudo. Terça-feira que vem a gente tem mais um estudo de número 7. A gente vai fazer até o número 8, essa série de 8 vídeos sobre os princípios aqui desse dia a dia de uma igreja saudável. Uma igreja saudável tem um ministério diaconal saudável que sabe exatamente qual é a sua função, exerce a sua função e, além disso, exerce a sua vocação, o seu chamado, o ministério, aquilo que Deus chamou você para fazer. Compartilha isso com alguém, deixa seu like. De novo eu peço que você comente, que você pergunte, para que a gente possa interagir aqui nesse vídeo. As descrições, aqui na descrição eu vou deixar o link dos outros vídeos. Se você não assistiu ainda, assista as outras partes, tenho certeza que vai ser bênção para você. Até mais.